Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Diretamente do Estúdio 4 do canal Educação, né, para todas as galáxias, para o universo, nós estamos transmitindo mais uma aula, né? Professor César Roberto, professor de História, tá? E hoje, meus queridos, nós vamos trabalhar o colonialismo na África, né? O colonialismo na África. O nosso roteiro é compreender os interesses envolvidos na exploração das colônias no continente africano durante o século XIX. Tá? E entender as estratégias de resistência, né, do povo africano diante da exploração metropolitana. Ou seja, para que você entenda exatamente o que está acontecendo hoje, em pleno século XXI, nós precisamos retroceder um pouquinho, analisar o processo histórico, como é que ele evoluiu, como é que se comportou, né, como é que se manifestou os interesses que estavam em jogo. Interessante que nesses dois pontos aí do roteiro, por um lado, interesses. Né? Interesse de quem? Das nações europeias, vamos já comentar sobre isso. Em relação a qual parte do mundo? A África. Em qual momento? Século XIX. Só isso, prof? Não. Aí também tem a questão da reação, né? Da reação dos africanos. Bom, para que nós nos localizemos no tempo, tá? Compartilho com vocês essa cronologia rapidinho, né? Nas chamadas 4 revoluções industriais, tá? Porque quando alguém disser para você, lhe pedir para que você fale sobre Revolução Industrial, você responde, bom, aí depende. Você quer que eu comente sobre a primeira Revolução Industrial, que aconteceu por volta do século XVIII, tá? Essa Revolução Industrial que foi muito influenciada exatamente pela tecnologia, né? A utilização da energia a vapor, vocês estão vendo aí, uma locomotiva, né? Então, a primeira revolução industrial, energia a vapor, século XVIII. Segunda revolução industrial, eletricidade. A energia passa a ser eletricidade, né? É, veja que já está no século XIX. Interessante, pessoal. Em relação, você está vendo aqui cronologia, né? Você está vendo aí séculos e tal. Mas é interessante lembrar algo que nós já até comentamos em aulas anteriores, que é a Revolução Industrial. Ela surge na Inglaterra, no século XVIII. E na Inglaterra ela se expande, né, para outros países, né, e outros continentes. Tá legal? Lógico, porque é inevitável, né, que outras nações também queiram se industrializar. Né? Vai precisar de tecnologia, vai precisar de matérias-primas, de mão de obra e de mercado consumidor. Tá? Bom, segunda revolução industrial, eletricidade, como já falei. A terceira revolução industrial, vocês estão vendo aí, já pega o século XX, né, computação. Aí vocês estão vendo aí algumas imagens de alguns computadores, né, dos primeiros, lá dos primórdios, tá? Formato maior, né? Depois vai acontecendo o processo de miniaturização de circuitos integrados, enfim, e nós chegamos aí na quarta revolução industrial, como vocês estão vendo. Chama muita atenção aquele braço mecânico ali, porque vai substituir muita mão de obra, muitos operários, tá? A energia eólica, está vendo ali? Interessante, né? Essa representação, e que você veja que novas fontes energéticas, né? Começamos com o vapor, energia a vapor, no século XVIII. Então, aí, 300 anos, evoluiu muito, tá bom? Ah, professor, a gente vai estudar tudo isso hoje? Não, 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 não. Isso aqui é só para você se situar. É só para você se situar, porque nós vamos trabalhar é o século XVIII. Só fazendo um spoiler, né, em relação ao que virá pela frente, né? Para você se contextualizar. Está estudando história? Isso é importante, viu? Você se localizar no espaço, onde que aconteceu, isso que nós estamos estudando, o local, e o quando, né? Em que século, né? Isso é necessário, para que haja exatamente a compreensão, o entendimento e a aprendizagem. Bom, vamos tratar da segunda revolução industrial, né? Porque a primeira, na verdade, século XVIII, foi aqui o início. Né? De fato, vamos tratar da segunda, né? De máquinas, porque veja bem, só retornando um pouquinho. Aqui, na primeira revolução industrial, fazendo aqui uma ressalva, nós estávamos em qual século? Aqui nós estávamos no século XVIII, tá? O início. Já o assunto que nós vamos tratar hoje,
que é imperialismo, né, na África, é século XIX. Portanto, é segunda Revolução Industrial. Ok? Esclarecido? Pois vamos lá. Houve uma mudança em termos tecnológicos, né? Da máquina a vapor a máquinas movidas a energia elétrica ou derivado de petróleo. Isso vai dar muitos ganhos, pessoal, em termos de produção, de quantidade, né, de rapidez, tá? Isso tudo vai ter resultado, porque, veja bem, a mente humana não para, né? Pensando, né, os inventores, né, desenvolveram novas máquinas nesse sentido, no sentido de quê? De resultar também em ganhos para a economia. Então, de máquinas a vapor, houve uma substituição para máquinas movidas a energia elétrica ou derivado de petróleo, né? O óleo diesel, a gasolina. Isso vai resultar no aumento da quantidade. Qual é a lógica? Se você produz mais, você tem condições de reduzir o preço, não é verdade? Isso é algo natural, né? Se no passado um artesão ele só confeccionava uma mesa dessa por mês, né? Se houver um desenvolvimento tecnológico, máquinas, tá? Indústria que permita confeccionar 100, é óbvio que isso vai possibilitar uma redução do preço. Foi o que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu com a humanidade. Isso vai baratear. Isso vai baratear o preço e vai aumentar o consumo e vai possibilitar o acesso, né, a mais pessoas. Bom, chega um momento que ingleses vão fabricar uma quantidade tamanha, né, que o próprio país dele não vai conseguir consumir. Vai chegar um momento que a Alemanha vai produzir numa quantidade tamanha que os próprios alemães não vão conseguir consumir. E vão precisar de quê? Novos mercados consumidores, novos fornecedores de matérias-primas. A indústria é insaciável, tanto insaciável, por um lado, ao demandar matérias-primas, como é insaciável, por outro lado, em querer conquistar mercados consumidores, porque ninguém fabrica para botar num galpão e ficar olhando. Ah, que legal, olha a quantidade que nós produzimos este mês. Aí vai quebrar, né? Não tem como, né? Ele não tá fabricando para colecionar, né, colecionador, né? Como disse a Andressa, nossa economista aqui, assessora, né, do canal Educação. Intérprete de Libras também. Então, pessoal, aí nesse contexto nós vamos ter o imperialismo europeu. Eles não são colecionadores, para não se de ficar observando, não é, Andressa? Mas vão colecionar mercados consumidores, vão colecionar áreas de dominação, de exploração, né? Para impor todo o seu poder econômico, político, militar, tecnológico. Vocês veem nesta foto uma indústria, né, do século XIX. Chama atenção o fato de esses operários não estarem utilizando equipamentos de proteção. Observe que aí não tem ninguém com capacete, com luva, com nada. É por conta de que a legislação trabalhista, há 200 anos atrás, não ainda estava consolidada como está hoje. Infelizmente, foi preciso, né? Acabou acontecendo muitos acidentes para que o movimento sindical se posicionasse, né? Com certeza, muitas greves aconteceram, manifestações, no sentido da classe patronal reconhecer e ceder, porque nada cai do céu, nada é de graça, né? Enfim, mas a evolução é essa, né? E nós estamos localizados no século XIX, na segunda Revolução Industrial. Aí você pode perguntar, professor, vamos estudar o quê? Meus queridos, nós vamos trabalhar esse assunto bem aqui, neocolonialismo. E começa no século XIX, como você está vendo, e vai até o final o final da Segunda Guerra Mundial. Mas, como a palavra é semelhante a colonialismo, é preciso que você saiba distinguir, né, separar muito bem colonialismo de neocolonialismo. Tá legal? Porque você vai respondendo uma prova, por exemplo, observe o enunciado da questão, as alternativas, porque se tratar de colonialismo, aí, meus queridos, está se referindo ao antigo sistema colonial, que aconteceu no período do século XVI até o século XVIII, ou seja, né, de 1500 até 1700 e tanto. Aí vamos lá. Quais são as características? Áreas atingidas. Do antigo sistema colonial, esse do século XVI até o século XVIII, a América. Tá? América do Norte, América Central, América do Sul, continente americano. O Brasil está inserido. Foi nesse contexto, lembram,
que os portugueses chegaram aqui, né, e o Brasil se torna colônia de Portugal. Na América do Norte nós vamos ter as 13 colônias inglesas, aqui na América do Sul e na América Central muitas colônias espanholas, e por aí vai. Agora, o neocolonialismo, este do século XIX, que nós estamos estudando hoje, África e Ásia. Ah, professor, e a América? Meu irmão, minha irmã, as colônias na América, no século XIX, estão se tornando independentes, estão surgindo, são nações. Olha o Brasil. O Brasil se tornou independente exatamente no século XIX, em 1822. Né? E nesse exato momento que esta aula está sendo ministrada, nós celebramos, né, o bicentenário, né, 200 anos que o Brasil se tornou nação, deixando de ser colônia. Tá legal? Vamos lá. Quem é que é o agente colonizador? No antigo sistema colonial, é o Estado absolutista, é o rei, é o monarca, tem plenos poderes. É ele quem conduz a economia. Já no neocolonialismo, a burguesia. Ah, professor, quer dizer que não tinha burgueses atuando, né, no antigo sistema colonial? Sim, com certeza. Mas não tem como negar o protagonismo, né, do rei, né, do monarca, tá certo? Porque quando eu falo assim, Estado absolutista, é o rei. Lembra que Luís XVI, que é que ele dizia? L'état c'est moi, o Estado sou eu. E aí, e pronto, e acabou. Então, onde você está lendo aí? Estado absolutista, entenda, é o rei. E aí a burguesia, aí não tem mais negócio de rei, não. No século XIX, a burguesia toma a dianteira e vai exatamente ser o agente colonizador. Em termos de política econômica, no antigo sistema colonial, mercantilismo. Lembra das características do mercantilismo? Intervenção do Estado na economia, balança comercial favorável, né? Colonialismo, metalismo, essas eram as características do mercantilismo. Já no século XIX, é o liberalismo. Como os franceses diziam, era o laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, eles condenavam a intervenção do Estado, do rei, na economia. Tá certo? Quais eram as nações que eram potências no século XVI, meu povo? No século XVIII? Está aqui, Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. Quem te viu, quem te vê. Chama atenção Portugal e Espanha, né? Porque Portugal e Espanha, de fato, no século XVI e XVII, eram as potências daquela época, né? Nações mais ricas, tinham impérios vastos. E hoje ali é meio que tipo assim, os primos pobres na Europa, né? Quando compara com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França, mas século XVI, século XVIII, não tinha para outro não, tá vendo? Mas no neocolonialismo, aí você, lógico, a Portugal e a Espanha vão continuar, né, tendo colônias, mas se destaca a Inglaterra, que é a grande potência, a França, a Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Como é que é, professor? Japão? Sim, Japão. A economia japonesa, já no século XIX, já demonstrava sinais, né, de pujança, né, de bastante desenvolvimento. Tá? E no século XIX, os Estados Unidos estão se aquecendo para entrar em campo. Quem está bombando, né, como nós jovens falando, quem estava bombando era a Inglaterra, no século XIX. Tá certo? A Inglaterra esteve para o século XIX, assim como os Estados Unidos estiveram para o século XX e estão ainda para o século XXI. Tem outros. Agora, se no passado os Estados Unidos estavam se aquecendo para entrar em campo, porque é a Inglaterra que está bombando, agora temos outras nações se aquecendo para entrar em campo, né? O caso da China, né? Da Índia, África do Sul, Rússia, enfim, tem um país aí que se habilitam para assumir esse protagonismo. E por último, quais eram os objetivos? No antigo sistema colonial, era a exploração comercial, pessoal. Explorar especiarias, metais preciosos, amoedáveis e escravos, né? Especiarias, produtos especiais, raros, exóticos, como, por exemplo, gengibre. Eu estou dizendo em relação à Europa, né? Gengibre, porque tudo é comercializado lá. Então, eles levavam da América, levavam da África, da Ásia, produtos que eram raros na Europa. No caso da canela, o gengibre, a noz moscada, o cravo da Índia, tá certo? As chamadas especiarias. Metais amoedáveis que confeccionavam moedas, né? Ouro, prata e escravos. Né? Milhões de escravos. Né? Esses eram os produtos. Porque, professor, escravo produto, seres humanos? Pois lamentavelmente, seres humanos, mas que
nesse século XVI até o século XVIII, e no caso do Brasil, até o final do XIX, né? Não é, pessoal? Infelizmente, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, somente em 13 de maio de 1888, finalzinho do século XIX. Agora, concluindo o nosso quadro comparativo, beleza? Um quadro bacana, chuchu, beleza, né? Nós vamos ter o que aqui? Exportação, investimentos de capitais, busca de matérias-primas, escoamento da mão de obra, mercados consumidores e fornecedores. Observem que foi muito mais amplo agora, né? Não é somente só mercadorias, se exportam também capitais. Como é assim, professor? Investimento de capitais. Grana, né? Eles emprestam dinheiro. Então, a nação está querendo, tem como pagar, eles emprestam. Agora não tem dinheiro para dar. A Inglaterra não tem dinheiro para dar, nem a Alemanha, nem a França, tudo isso com juro muito elevado. Estão atrás de matérias-primas, querem escoar os produtos industrializados, entendeu? Então está aí. É para você se situar nessa comparação e sabendo as diferenças entre o colonialismo e neocolonialismo. Legal? Em frente, darwinismo social, pessoal. Ah, professor, eu estudei. Você pode estar pensando, né, e deve mesmo, comparar com a teoria do Charles Darwin, a teoria, né, da seleção, da evolução natural das espécies, da seleção natural. Só que, nesse caso, trata-se de o quê? Com base no conhecimento, na tese elaborada do Charles Darwin, né, levado para a sociedade. É uma coisa muito delicada e séria. Por quê? Porque uma coisa é o Charles Darwin ter dito que a girafinha, ela vai tanto tentando obter, né, alimento, a árvore maior vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai sobrevivendo. Então, algumas espécies se adaptaram melhor às mudanças do meio e, portanto, sobreviveram. Mas o Charles Darwin, lógico, ele também incluiu, né, a espécie humana, mas não nesse sentido do darwinismo social. Por quê? Porque o darwinismo social ele vai colocar pessoas, como está colocado na sua tela, em níveis superiores e inferiores. Isso aí que é o problema. Esse aí que é o problema, porque se trata de seres humanos, né? Então, na teoria do darwinismo social, que foi muito forte no século XIX, este século que nós estamos debruçados sobre ele nessa aula de hoje, tá? Os mais adaptados sobreviviam. O darwinismo social aplica esse adaptado, rapaz, vamos até fazer o seguinte, porque onde tem se adaptado, fazer as devidas ressalvas, para não ter problema de interpretação, eu vou colocar entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas esses adaptados aqui. O que eles chamavam de adaptado? É quem tinha conhecimento? É quem tinha informações? É quem tinha tecnologia? É isso que os darwinistas sociais chamavam de adaptado? Aí não é justo, porque quem está na África, quem está na América do Sul, né, por exemplo, não teve acesso à informação, à educação, à instrução, então quer dizer que ele não está adaptado ao meio, né, às transformações? Não teve oportunidades, né, foram regiões exploradas durante séculos por outras nações, mas é isso, então fique atento. Então, aqui as palavras, pessoal, as palavras não são ingênuas. Vamos entender isso? As palavras são tipo assim, alfoges, elas envolvem intenções, significados, concepções, valores. Então, eu acho que você já tem essa percepção para entender que as palavras não são ingênuas. As palavras têm uma intencionalidade, tá bom? Então, vamos lá. O darwinismo social, ele aplicava a teoria da seleção natural das espécies à sociedade humana. Para eles, algumas civilizações eram superiores, e aqui já está entre aspas, não precisa mais nem eu aspear, né? Não sei se é um neologismo, né? Seria a estação de colocar aspas, não precisa aspear, né? Com a Andressa me autorizando a utilizar esse neologismo. Então, veja bem, aí os europeus seriam civilizações superiores, né? E africanos, sul-americanos, asiáticos seriam civilizações inferiores, tá bom? Muito perigoso isso. Europeus, portanto, seriam os mais evoluídos da humanidade, e aí já está de aspas, devidamente aspeado. Nessa percepção, africanos e os asiáticos seriam povos primitivos, tá?
Povos primitivos, ao serem colonizados, eles teriam acesso ao conhecimento e às novas tecnologias. Olha a mentira, olha a falácia, né? Que história é essa que vão ter acesso a conhecimento? Vão ter acesso à tecnologia. Você está vendo essa gravura da época, né? Tá aí na base da pirâmide, né? Aquelas civilizações, aqueles povos que eles entendiam que eram inferiores, que eram subalternos, que não tinham evoluído, tá? Mas aí, assim, o cinismo era tamanho que eles diziam o seguinte: primeiro, meter na cabeça desses povos que eles eram atrasados, né? Segundo, dizer que eles eram os evoluídos. E aí, para concluir o cinismo, vamos dizer assim, para não usar outros termos mais ásperos, né? Eles dizer o seguinte: mas fiquem tranquilos que nós estamos aqui para trazer para vocês o conhecimento, para trazer para vocês as novas tecnologias. Não é verdade. Porque uma coisa é você colocar uma ferrovia para cortar a África, né, de um extremo ao outro. Mas e aí? E os africanos? Dominavam a tecnologia para para fabricar uma locomotiva? Eles tinham como fazer manutenção na locomotiva? Eles tinham capitais suficientes para fabricar suas locomotivas? Não. Então, é uma falácia, é um cinismo por parte das nações europeias industrializadas, que esse era o discurso. Pessoal, aí você diz assim: professor, mas qual era o sentido disso tudo? O sentido era de fazer com que africanos, latino-americanos e asiáticos entendessem, aceitassem, olha que coisa forte, aceitassem que eram inferiores e eles eram superiores. Sendo assim, restavam a esses povos ditos inferiores, primitivos, se curvarem humildemente, resignadamente e aceitarem. Ah, pessoal, é uma justificativa ideológica, né, para a exploração, para a dominação. E uma coisa absurda, ridícula, aos olhos de hoje, o chamado zoológico humano. Professor, não quer isso, nunca ouvi falar. Pois é, quando você fala em zoológico, você imagina um local que tenha elefantes, né, girafas, zebra, e que tal, olha que cena, né? Uma fotografia, isso aqui não é gravura, não, é uma foto, tá? Porque no final do século XIX e até mesmo início do XX, povos exóticos, aqui está entre aspas, eram expostos em zoológico humano. Mas que eram os povos? Peraí, povo exótico para quem, cara pálida? Não, povos exóticos para os europeus. Né? Então, para os europeus, um africano é exótico, para o europeu, um asiático é exótico, é lógico que para um africano, o outro africano não é exótico. Um índio era exótico, como pegaram índios aqui no Brasil e levaram para Portugal, né, no século XVI, século XVII, tá certo? Como trouxeram também índios lá para o Rio de Janeiro, teve esse fato lá, Dom Pedro II, na época, monarquia, e houve uma espéciezinha de zoológico humano no Brasil também. Gente, então tá aí, as pessoas pagavam ingresso, né, para verem. Não tinha celular na época, mas se tivesse, André, iam fazer um selfie. Olha que cena ridícula, né? Um absurdo. Então, eles vestiam as roupas típicas, né? Você está vendo aí, índios, né? Opa, perdão, no caso aqui são africanos, né? Então, qual era a ideia? A ideia era desumanizar. Não eram humanos. Não se coloca humanos em zoológico, não é verdade? Então, a ideia era exatamente isso, desumanizar. Não, vocês estão acompanhando a evolução, assim, a argumentação. De acordo com o darwinismo social, eles eram povos inferiores, né? Eram povos que não tinham evoluído e que, portanto, nada mais, digamos assim, não seria algo extraordinário expô-los, né? A admiração, a visitação e tal. Rapaz, as imagens dizem muito. Eu observo, olhando para o semblante destas jovens, umas estão até, me parece, assim, um pouco tranquilas, né? Primeiro, essa aqui da extrema esquerda, ela está assim, esboça até um pouco um sorriso, mas as outras jovens, não estão nada confortáveis. Elas estão vendo que tem uma situação ridícula aí. Né? Não precisa elas terem tido acesso à educação, à escolaridade, à universidade, para ver que esse negócio não está certo. Né? Que está tudo errado aí. Né? Eles tinham que estar no país deles, livres, felizes, né? E não sendo expostos, né? Num chamados zoológicos humanos. E essa aberração ainda durou até o comecinho do século XX, por volta de 1910, né? 1920, por aí. Mas foi muito forte no século XIX, tá bom? E lógico que tinha maus tratos.
Lógico que tinha constrangimento, né? Mas é o darwinismo social. E nesse contexto também surge a eugenia. O termo eugenia foi criado por Francis Galton, né, primo do Charles Darwin, na década de 1880, portanto, o finalzinho do século XIX. A eugenia de Galton logo se tornou a base científica para racistas, como, por exemplo, o nazismo. O que é que diziam os eugenistas, né? Eles defendiam essa tese que, na mesma sequência, na mesma linha de raciocínio do darwinismo social, de que haveria seres humanos perfeitos, né? E seres humanos imperfeitos, né? Uns evoluídos, outros involuídos. E aí, olha só o que esse cidadão está fazendo. Ele está medindo, né? Aí na face dessas jovens, eles faziam isso. Eles atribuíam características físicas, eles catalogavam e procuravam associar com traços de inferioridade, tá bom? E aí, pessoal, olha a sequência. Darwinismo social, eugenia e agora a missão civilizadora. Qual era a missão civilizadora? O que eles chamavam o fardo, o peso do homem branco europeu. Eles justificavam o imperialismo como uma necessidade para levar a civilização aos lugares mais atrasados do planeta, como, por exemplo, a África, na época, também a Ásia, porque nós estamos no século XIX. Vocês estão vendo aí um cartaz francês, né? Faz referência às colônias francesas, onde eles estão levando o progresso, a civilização, tá certo? E aí você vê árabes, dá para identificar por conta do turbante, né? Africanos e asiáticos também, né? Tá vendo? Um que lembra, né, os trajes chineses. Então, pessoal, era uma missão. O que é que estava por trás disso tudo? A ganância, o interesse econômico, de explorar, né, de enriquecer. Mas, passado feita esta moldura de darwinismo social, de eugenia e agora a missão civilizadora. Quando alguém esboçava erguer a voz contra eles, contra os europeus, né, alemães, ingleses, italianos, franceses, e aí o que ele dizia? Não, peraí aí. Vai comer essa história que o senhor é inferior a nós. Depois nós estamos aqui para ajudar vocês, para trazer a civilização. Foi, não é um bem? É como que dissesse isso. Daí o cinismo, né, que eu falei há pouco, tá bom? Não tinha... não era, ele falava como se fosse um peso, o fardo. Fardo é isso, né? Fardo é peso. Né? Levar a civilização, deixar o conforto da Europa, né, para ir para aquele calor da África, né? Animais selvagens, povos inferiores, iam levar a eletricidade, iam levar as locomotivas, iam levar as máquinas, né? Então tudo isso, pessoal, era visto como um fardo do homem branco. A missão civilizatória que explorava a África. Então, a ocupação da África foi justificada pelas nações europeias como uma missão civilizadora. Né? Esse discurso, essa fala, tinha como objetivo mascarar. Pronto, está aí, palavra mesmo que acaba simbolizando tudo isso que nós estamos falando. Mascarar. A máscara, aquilo que você coloca, né, um anteparo na frente do seu rosto, que não é a realidade, né? Mascarar o real objetivo, que era o quê? Era impor uma intensa exploração econômica na África, em relação às matérias-primas, às riquezas da África. Vocês estão vendo aí uma capa de um jornal, Le Petit Journal, né, o pequeno jornal, onde mostra aí, muito semelhante à gravura anterior, em que uma mulher representando a França, levando, né, moedas, o progresso, o desenvolvimento, para onde? Para povos africanos considerados como inferiores. Olha só. E aqui, olha essa imagem, olha o detalhe, tem um que até beija a roupa dela, né? Da mulher que representa o progresso, a civilização. Olha, esse outro aqui está com um livro na mão, está lendo, né? Tendo contato com entre aspas, a cultura ocidental, que eles entendiam como era superior. Tá? A questão são os detalhes, pessoal. Você está caminhando para fazer uma prova do Enem, não é verdade? O Enem utiliza muito imagens, fotografias, gravuras, gráficos, mapas. Então, você tem que apurar sua vista aí, treinar seu olhar nos detalhes, porque com base numa gravura dessa, por exemplo, o elaborador ele redige uma questão. E aí, quais são
O que está aqui nas entrelinhas? Qual é a mensagem subliminar que passa? É da subordinação. Olha só, você está vendo? Ao beijar, ele identifica o quê? A subserviência, né? É como se fosse uma divindade. O contato com o livro, com o conhecimento que eles estão levando. Esse aqui bate continência, né? É um gesto de obediência, de subordinação. E olha só esse senhor aqui, né? Levando tipo um arado. O que é isso? Nada mais é do que, é tipo assim, eles estariam mais aptos a produzir trabalhos braçais, a trabalhar, né? Para eles, né? Para os europeus. Tá certo? Então, aquilo que eu falei, ó, há pouco eu disse que as palavras não são ingênuas, elas têm intencionalidades, tá? Da mesma forma, as imagens não são ingênuas. Vocês acham que o cara que desenhou, né, que fez essa arte para a capa do jornal, Le Petit Journal, né, ele não tinha intencionalidades, né? Sim, passando o quê? Valores, né, entendimentos, né, para quem visse a capa do jornal, e era logo atraído, tá certo? Imperialismo. Mais outra vez uma gravura. Podemos até começar pela gravura, porque são as gravuras que chamam a atenção, assim, e vamos ver quais são as intencionalidades dessa imagem. Você está vendo aí, é como se estivessem cortando tipo uma pizza, né, a China, né, e aí você vê que um representa a Alemanha, outro a Inglaterra, a França, né, o Japão, entenderam? E um chinês muito assustado, indignado, né, e não aceitando. Ele é como quem diz: não façam isso com o meu país, com a China, com a nossa terra, mas eles não estão nem aí. Está cada um com a faca, esse aqui pedaço é meu, não, eu cheguei primeiro, eu quero esse pedaço aqui, porque esse aqui tem calabresa, eu gosto mais, outro não, já eu gosto de peixe, enfim, do queijo, melhor dizendo. E aí, meus queridos, cada um pegando uma fatia, eu quero a minha fatia maior. Olha o olhar. O olhar aqui do alemão, né? Ele não tá para. Ele está olhando aqui para essa senhora representando a Inglaterra, a rainha. O japonês está pensando qual é o pedacinho que eu vou pegar. A França está de olho, entendeu? Então, meus queridos, e o chinês está bastante assustado. Assustado, que tipo assim, como é que pode? Vocês estão dividindo o meu país, como é que é isso? Qual é o justificativo para isso tudo? É o imperialismo, pessoal. Uma política de dominação exploratória. Como é que é essa dominação? Essa dominação, pessoal, elas são em vários aspectos. Dominação política, como? Porque eles interferiam em relação a quem iria governar aqueles países. Ou seja, na África, ou seja, na Ásia. Então, é uma dominação política. É lógico que aqueles governantes locais que não eram simpáticos às nações europeias, eles faziam de tudo para tirar o cara e substituir, colocar outro, alguém que seja mais, que fosse, né? Alguém que fosse mais sintonizado com eles, né? Que fosse colocar em prática as intencionalidades deles. Então, dominação política. Dominação econômica, sugando as matérias-primas, sugando as riquezas locais, vendendo produtos industrializados para eles. Então, dominação econômica. Dominação militar. Então, exército, a marinha desembarca naqueles países. Então, se eles se não for por bem, vai por mal, né? Se não aceitarem colaborar de forma pacífica, então vão colaborar de outra maneira, de outra forma, que é através da imposição, através mesmo da pressão das armas. Não tenha dúvida. Dominação social, porque eles vão reforçar as desigualdades naquela sociedade local, eles vão se associar, se aliarem com a elite local, fazer os acordos, a parceria, dividir com eles também o produto do furto, né, que eles estavam fazendo. E, por último aqui, destacada a dominação cultural. Pronto. Você vai, então, africano falando em inglês, né, o alemão, o francês com fluência, porque foram séculos de dominação, né? Então, eles passam a entender que a cultura europeia é uma cultura superior, é o que nós chamamos de europocentrismo, né? Colocando a Europa como centro, entendeu? Então, são várias dominações. Vocês estão vendo que nós destacamos 5. Dominação política, econômica, militar, social e cultural das poderosas nações da Europa sobre vários países do mundo, meu povo. Sobre vários países do mundo. E este mapa?
Professor, essas áreas aí em vermelho. Império Britânico. Império Britânico. Olha que no século XIX, se tivesse nave espacial e se jogasse uma pedrinha lá de cima, se não caísse na água, no oceano, né, nos oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, se caísse em algum solo, a probabilidade de cair numa área do domínio britânico era enorme. Vocês estão vendo aí, em todos os continentes, na América, na África, na Ásia. Então, o Império Britânico, pessoal, século XIX, foi o maior império do planeta, conhecido como um império no qual o sol nunca se põe. Então, nas 24 horas do dia, em qualquer um que o período que o sol estivesse iluminando, estaria iluminando uma área, um domínio do Império Britânico. Por isso que se dizia naquela época. O Império Britânico era o império no qual o sol nunca se põe. Porque onde eu moro, onde você mora, vai ter um momento que o sol nasce e um momento que o sol se põe, não é verdade? Mas sempre o sol estaria iluminando, no século XIX, uma área, um domínio britânico. Tá legal? O século XIX representou uma forte corrente política e supremacista, né, para os ingleses, buscando cada vez mais aumentar seus pontos de influência no mundo moderno. Tá legal? Aí você diz assim, professor, o que foi que houve? Por que no século XX também eles não continuaram assim, hegemônicos, né? Sendo os protagonistas? A questão é que nós tivemos duas guerras. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, terminada a Primeira Guerra, em 1918, e a Segunda, em 1945, a Inglaterra está deveras economicamente abalado, né? A Inglaterra teve bombardeios no seu território, indústrias foram destruídas, enfim, colônias se tornaram independentes, de tal maneira que os Estados Unidos emergem, né, como uma potência logo após a Primeira e se consolida na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então tá aí, você está vendo dominações em todas, ó, no caso da América do Sul, as Guianas, né? Aqui bem no extremo sul da América do Sul, Falklands, né? Que os argentinos chamam de Malvinas, teve até a Guerra das Malvinas, o Canadá ali na América do Norte, na África, uma boa parte, quase que a metade, né, na época, né, ocupada. Ali a Austrália se destaca bem, a Índia, né, a Índia ali mais para o Oriente, enfim. Então observe que o Império Britânico era por demais vasto. De nações traficantes de escravos a abolicionista. Olha só, quem te viu, quem te vê. No século XIX, as nações imperialistas elas precisavam de mão de obra local em seus empreendimentos africanos. Nesse contexto, nações que outrora eram traficantes de escravos passam a pressionar países escravocratas para quê? Para acabar com o tráfico negreiro, meu povo. Então, a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra ganhou muito dinheiro mesmo, traficando africanos escravizados. Entendeu? Século XVII, século XVIII, entendeu? Mas quando chega no século XIX, que a Inglaterra está industrializada, que a Inglaterra precisa de mercados consumidores, que a Inglaterra precisa de mão de obra para tocar os empreendimentos deles na África, porque eles não vão trazer ingleses para trabalhar nas fábricas deles na Inglaterra, na África, eles vão, é muito melhor contratar a mão de obra local, que é mais barata. Aí quando chega na África, os ingleses, cadê os africanos? Não, estão sendo levados como escravos para a América do Sul, para o Brasil, não, para a Argentina, não. Aí você vai ver a Inglaterra pressionar vários países, dentre eles o Brasil, para que acabasse, né, com o tráfico negreiro, para que não tirasse mais mão de obra que eles estavam precisando na África. E também, porque se acaba com o tráfico negreiro, hoje, por exemplo, não ia demorar muito, iria acabar com a escravidão, não é não? Porque deixando de entrar escravos, né, todo dia ali naquele país, se fosse contar só com os escravos locais, né, ia chegar um momento que não ia mais atender a demanda. Resultado, ex-escravos serão remunerados, mesmo ganhando pouco, serão mercados consumidores, né? Irão poder consumir produtos, né? Sobretudo os ingleses, né? Então, observe que houve uma mudança aí de postura de nações traficantes de escravos a nações abolicionistas, mas não porque eram almas benevolentes, não por questões humanitárias, não, por questões econômicas,
né, econômicas, sobretudo econômicas. Vamos lá. Olha que cena. Você está vendo aí um rei africano. Isso aí é uma coisa, é algo para nós refletirmos. O apoio de algumas elites locais à dominação europeia. Ao invés desta criatura se posicionar contra os europeus, muitos mesmo, reis locais, africanos, fizeram foi se aliar aos europeus. Então, os europeus quase sempre, de forma inteligente, né, eles buscavam o apoio da elite local, que recebia, em contrapartida, o quê? Cargos do governo, vantagens, poderes e recursos, né? E agia dessa maneira como intermediária, né, dos colonizadores em seus territórios. Ao invés de defender seu povo, né, da dominação, da exploração, ao invés de defender seus países, não, faziam se juntar com os europeus, tá certo? E acabavam levando vantagens pessoais, né? Então, um rei africano desse daí, olha só, bastante, né, a pose, né, o poder, o prestígio, entendeu? Chega a ser até, pelas imagens, denota uma certa arrogância, né? Assim, um poderio dele. Mas tudo isso à custa de quê, meu povo? À custa do sofrimento, né, do seu povo e à custa do empobrecimento do seu país também, porque os europeus estavam ali subtraindo as riquezas. Mas ele não está preocupado com isso, ele e a sua família estando bem, é o que basta, né? Mas isso foi uma realidade, né? Um apoio de algumas elites locais na África à dominação europeia. Neocolonialismo na África, agora vamos entrando mesmo aqui, né? Já estamos na África, desde aquele momento anterior, falando sobre os monarcas que faziam estas alianças, né, com os europeus. A partir da segunda metade do século XIX, iniciou-se o neocolonialismo. Já comentamos, nós já destacamos, né, a questão do neocolonialismo, né? Do neocolonialismo do século XIX. Não confundir com o colonialismo do século XVII, século XVIII, tá bom? Então, nações industrializadas europeias passaram a ocupar e explorar o continente africano. Inglaterra, Alemanha, entendeu? Itália, França, a Bélgica, olham para a África, um imenso continente, muitas riquezas, né? E passam a explorar essas riquezas. Esse processo, que está relacionado ao desenvolvimento do capitalismo, encontrou grande resistência em todo o continente africano. Mas é lógico, né? Se teve aqueles reis que se aliaram aos dominadores europeus, que se aliaram aos exploradores, mas também teve outros, né, que disseram não, né, que reagiram, que enfrentaram os europeus. É bem verdade, enfrentaram com muita dificuldade, porque você está vendo, só nessa gravura aqui, você fazendo assim uma leitura mais cuidadosa, você está vendo, lógico, que a imagem é dominada por mais africanos, né? Você está vendo aqui um europeu está armado, e é uma arma de fogo, né? Então veja que enquanto os outros usam lanças, né? Lanças, vocês estão observando, lanças, eles não estão usando arma de fogo. Ele abateu, me parece aqui, um rinoceronte, está para identificar pela gravura, né? Mas a postura dele, de quem domina a arma de fogo, é de alguém que está no outro patamar, está acima, né? que tá dominante. Né? Então, veja, enfrentar europeus bem armados, com a tecnologia de morte bastante evoluída, se comparado com lanças, flechas, né? É algo bastante desigual. Mas houve, e graças a essa resistência, né, que foi crescendo, se tornando mais empoderada, é que hoje não tem mais colônias na África, né? Elas se tornaram nações independentes, graças a essa reação. Então, mas é preciso que você saiba que, ao mesmo tempo que houve monarcas, né, que foram subservientes aos interesses europeus, tivemos também aqueles que disseram não. Não, voltem para a Europa, voltem para a terra de vocês, né? A África é nossa, tá? E vocês estão nos furtando. Que história é essa de missão civilizadora? Que história é essa de darwinismo social, né? De eugenia? História de estão trazendo progresso? Não, estavam trazendo
era a morte, era a exploração, era a pobreza, entendeu? A fome na África, tá certo? Então, é preciso você analisar esse processo histórico, né, do neocolonialismo dessa forma bastante ampla, né, identificando os interesses que estavam em jogo, né, tanto os interesses das nações europeias industrializadas, isso do século XIX, como interesses de elites locais que procuraram se enriquecer com essas parcerias, e também os interesses de outros segmentos da sociedade africana que se mobilizaram para enfrentar os europeus. Tá legal? Como por, ó, esse mapa, cara, esse, interessante, ó, depois você pode e você deve fazer o download, né, desses PDF, desses materiais que nós utilizamos nesta aula e nas outras. Estão todas todo o material disponível na plataforma do canal Educação. Tá legal? Professor, vamos para o mapa da África, vamos. E aqui você identifica o quê? Começando sempre pela imagem, depois por texto. A imagem, ela identifica a ocupação francesa, inglesa, alemã, portuguesa, espanhola, belga, italiana e destacando os países independentes. Observe, chama a atenção, tá? Digamos assim, as áreas dominadas pelos franceses, pelos ingleses, pelos alemães, menos os portugueses, espanhóis, os belgas e os italianos, tá? Então, aí você observa, neste mapa, tem algumas coisas interessantes. Olha essa linha reta. Cada linha reta dessa, pessoal, é o resultado de acordo feito na Europa, que não tinha participação de africanos. Eles retalharam o mapa da Europa, né, os europeus. Aquela gravura anterior, que mostra ali, né, os dirigentes europeus dividindo a China, como se fosse tipo uma pizza, cada um pegando uma fatia para si, o mesmo fizeram com a África no século XIX. Tá legal? Tudo isso na primeira metade do século XIX, destacando quem? Inglaterra e França. Inglaterra e França, elas foram... na verdade é o seguinte, pessoal, em relação a nações europeias, aquelas primeiras, vamos destacar, que ocuparam a África, foi Portugal e Espanha, já comentamos sobre isso, né? Portugal e Espanha, nações ibéricas. Volta do século XVI, XVII, XVIII. Aí quando a gente entra no XIX, nós vamos observar facilmente o protagonismo da Inglaterra e da França, né? Século XIX. Sendo que a Inglaterra, no século anterior, o do século XVIII, 1700 e tanto, a Inglaterra tinha dado o start, né? Tinha iniciado o processo de Revolução Industrial. Tá legal? A partir de 1870, que é o finalzinho do século XIX, com o crescimento da industrialização na Europa, outras nações vão entrar na África, como o caso da Alemanha, a Itália, da Bélgica, né? Vão entrar em disputa por territórios africanos, porque nesse território africano tem matérias-primas e tem mercados consumidores. Então, vocês entenderam aí? Aqui, rapidamente, nós comentamos, visualizamos 3 fases dessa dominação na África. A primeira, liderada aí por Portugal e Espanha, século XVI, XVII, XVIII. Na sequência, vamos ter, na primeira metade do XIX, Inglaterra e França. E na segunda metade do século XIX, tá? Vamos ter o ingresso de outras nações europeias, como é o caso da Alemanha, da Itália e da Bélgica. Né? E o povo africano, professor, não participava, não era consultado, os europeus não queriam nem saber, né, da opinião dos africanos, que eram o dono da terra. Assim também como os europeus não quiseram saber a opinião, pessoal, né, dos índios aqui na América, né, nas Américas, melhor dizendo. Ou vocês acham que os portugueses chegaram aqui para dialogar com o Tupi-Guarani, né, com esses povos que já estavam por aqui antes, tapuios, né, tamoios, né? Não. Então, primeiro que nem consideravam ele como dono dessa terra. Eles quem estavam chegando, que iam dominar e pronto, e acabou. Beleza? Então, você se localiza aqui no espaço, né? E você já tinha se localizado também em termos cronológicos. Nós estamos no século XIX, e nesta aula específica, com os olhos voltados para a África,
sabendo também que a Ásia ela foi ocupada, né, nesta época. O primeiro país europeu, após, né, Portugal, como nós já comentamos, a invadir, essa palavra está correta, a invadir o continente africano, que não tem nada de missão civilizadora, foi a França, né, que desenvolveu sua conquista imperialista entre 1830 e 1857 na Argélia. Então, vocês estão vendo aí que é a primeira metade do século XIX. Os franceses prosseguiram a conquista, estabelecendo-se na Tunísia, né, na África Ocidental e na África Equatorial, sendo que o domínio se expandiu ainda até regiões como Madagascar e Marrocos, né? Então, é curioso, né? Porque era um país pequeno, se comparado com a África, né? Inglaterra, França, Itália, mas que por conta, né, do poderio militar deles, e econômico e tecnológico, eles acabamos. Ok, quando nós identificamos, por exemplo, alguns impérios da antiguidade, como o Império Romano, que ficou ali delimitado na Europa, norte da África, né? O Império Persa, entendeu? São esses impérios assim que chamam a atenção daquela época, os domínios do Egito antigo. Agora, quando você olha para o século XIX, é algo grandioso, né? É algo que envolve o planeta Terra, tá? É algo que não fica restrito a tão somente um continente. Isso vai ter implicações, vai ter repercussões? Vai sim, claro. No campo da economia, no campo da política e no campo da cultura também. Né? Os impactos, aquela forma bastante agressiva de se relacionar. Está lembrado dos zoológicos humanos de triste memória, que aconteciam muito na Europa, no final do século XIX, começo do XX. Esta situação toda ela foi resultado, né, desses encontros, choques culturais, né, que já vinham acontecendo, a bem da verdade, desde a expansão marítima, recorda? Por volta do século XV, XVI. Com a expansão marítima, os europeus começaram a ter contato, né, com outros povos, outras civilizações, né, outras culturas, mas sempre eles, os europeus, se colocando em um patamar de superioridade, né? Olhando para o restante do mundo como se fossem povos inferiores. E que, portanto, deveriam ser o quê? Dominados. Né? E eles, para dar assim, um verniz, né, digamos, nesse quadro todo, eles, então, para mascarar a realidade, eles que eu estou me referindo, os europeus, eles elaboraram todo esse discurso, né? Do darwinismo social, né, da eugenia e também da missão civilizadora, do fardo do homem branco. Né, o peso das costas dos europeus era levar, portanto, o progresso, o desenvolvimento para estes povos. Olha essa gravura, né? Você está vendo aí um inglês, lógico, está armado, né? E ele está aí ocupando o espaço, né, abre as pernas, pega a África, aqui está a África, aqui Madagascar, a África, ou seja, é nossa. E aí, domínios, tá? Em seguida, aos franceses vieram quem? Os ingleses, promovendo, aí estou colocando na ordem cronológica, né? Promovendo a conquista imperialista do Egito, quem? Os ingleses, e o domínio do Canal de Suez. Vamos já falar sobre o Canal de Suez. Os alemães vieram em seguida conquistando a África Oriental, Camarões, Togo, Namíbia, estes na parte ocidental do continente africano. Então, pessoal, veja bem, Alemanha e Itália nem existiam mesmo na primeira metade do século XIX. Só por volta de 1870, já no finalzinho do século XIX, que houve a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. São dois países que ressurgem na Europa no final do século XIX.
Então, quando eles surgem enquanto nação unificada, e quando eles voltam os olhos para a África já está há muito tempo dominada por portugueses, por espanhóis, por franceses e por ingleses. E aí os alemães e os italianos vão chegar no final da festa, vamos dizer assim, e criando problemas com a galera que chegou antes. Eles não vão aceitar, né, que as outras nações europeias dominassem o continente africano e vão questionar, negociar, de tal maneira que vão forçar a barra mesmo, em algumas situações, para garantir seus domínios, né? Para garantir seus domínios. Tá legal? Então, só fazendo aqui um spoiler, essa briga toda, essa disputa por domínios, né, na África, vai resultar, sabe em quê? Na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, no início do século XX, e vai até 1918. Mas, assim, as origens, tá, do primeiro conflito de grandes proporções, né, ficou conhecido como Primeira Guerra Mundial, porque a história da humanidade é de guerra desde as cavernas, né, até hoje. Mas nesse período, nesse momento, de 1914 a 18, e depois de 39 a 45, houve a mobilização, o envolvimento de uma grande quantidade de países. Por isso que se chama Guerra Mundial. Lógico, não houve envolvimento de todos os países, porque aí seria mundial de fato, né? Mas chama-se Guerra Mundial porque nunca antes um outro conflito armado tinha conseguido envolver tantos países, tá bom? Então, pessoal, o imperialismo na África, como vocês observam, vai seguindo essa cronologia, né? Vai seguindo essa cronologia que vai mudando, né, os atores exatamente de acordo com a mudança de poder dessas nações também, né? Portugal e Inglaterra, no século XIX, não estão no mesmo patamar do que estava a Inglaterra. Portugal e Espanha, melhor dizendo. Portugal e Espanha, no século XIX, não estavam no mesmo patamar que estava, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália. Estava abaixo, né? Tinha perdido muitas, já elas duas, as nações ibéricas, já tinham perdido muitas das suas colônias, e na proporção que perdem colônias, vão se enfraquecendo, não é verdade? Perderam colônias naquela fase do colonialismo. E que interessante, né? Porque Portugal e Espanha participaram tanto, né, da dominação colonialista, século XVI, XVII, XVIII, como também da fase do neocolonialismo, do século XIX, 1800 e tanto, né? Agora, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, Inglaterra também, perdão, mil perdões, e a França, né? Olha a Guiana Francesa, olha o Canadá, né? Olha os Estados Unidos. Então, nós temos essas 4 nações, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, né, que atuaram, tiveram domínios coloniais, tanto na fase do colonialismo, como na fase do neocolonialismo. Tá legal? Agora, por exemplo, você pega o caso da Alemanha e da Itália. A Alemanha e a Itália, por razões óbvias, não tiveram participação na fase do colonialismo, porque nem existiam enquanto nações, só foram existir no final do século XIX. Tá? Portanto, nós não tivemos colônias da Alemanha e da Itália na América do Sul, por exemplo. Mas nós tivemos na África, tá certo? Na África, sim, tranquilamente. Meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, tá? Para vocês se hidratarem um pouco e logo, logo nós estaremos retornando, dando sequência ao nosso estudo sobre o neocolonialismo, a dominação das nações europeias na África. Tá legal? Tá aguardando vocês.